Tudo bem? Depois então da nossa avaliação que a gente fez semana passada, a gente vai dar seguimento ao estudo da física, ok? Nessa primeira parte do ano, então, a gente estudou a parte de cinemática, né? A parte de velocidade e aceleração. Agora a gente vai começar a estudar uma segunda parte da física que é muito interessante porque ela tem muitas aplicações, que é a parte da dinâmica. Então, olha só. A dinâmica nada mais é do que uma área da física que está relacionada ao estudo dos movimentos. A gente fez o estudo dos movimentos no mês passado. Só que agora a gente vai ver quais são as causas que produzem esses movimentos. O que esse movimento modifica, né? Quais são as causas, né? O que leva a esse movimento e as consequências. O que modifica esse movimento, tá? Então, para isso, eu acho que a coisa principal que a gente mais vai falar aqui durante esse tempo é força, que nada mais é do que um agente físico que vai ou causar uma deformação, né, um efeito estático, ou uma aceleração, um efeito dinâmico, nos corpos em que atua. A força é uma grandeza vetorial porque ela produz módulo, direção e sentido. O que isso quer dizer? Bem, se ela produz módulo é porque ela tem um valor, né? Cada força tem um valor. Eu que sou bem fraquinho posso dar um soco na parede, ou posso dar um soco em alguém, e pode vir alguém bombadão, muito forte, e dar um soco. A intensidade, a quantidade dessa força é totalmente diferente da minha e da pessoa fortona, né? Essa força ela tem uma direção, ela tem um sentido, é para cima, para baixo, para esquerda, para direita, horizontal, vertical, tá? A gente vai estudar essas questões, ok? Então vamos lá. O que seria então a força? Ó, no sentido mais simples é o empurrão ou um puxão. Num sentido maior, eu tenho forças de contato e tenho forças de ação à distância. As forças de contato, por exemplo, competidores de cabo de guerra, né? Tá cada um puxando de um lado. Eu tenho um chute numa bola, eu tenho uma colisão frontal de carros, a gente vai estudar isso, quantidade de movimento, ok? Agora, olha só, cheio dos efeitos agora a gente tem. Agora, a gente pode começar a se perguntar algumas coisas. Será que massa e peso são as mesmas coisas? Por que os astronautas parecem flutuar quando eles estão no espaço? O que tem que deixa eles flutuando? Por que quem está do outro lado do mundo não cai para baixo? E aí a gente vai continuar estudando a força. Um dos exemplos de forças que a gente estuda aqui, que é o primeiro, um dos mais importantes, é a força peso. O peso. O peso que a gente vai lá na balança se pesar, nada mais é do que um tipo de força. Então pensa aqui comigo, ó. Todos nós estamos presos ao chão por conta da existência de uma força de atração do campo gravitacional da Terra que vai puxar a gente na vertical é assim, ó, tá? Para baixo, a força peso sempre é para baixo, com aceleração gravitacional. Tô entendendo nada. Calma aí. O peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional de um corpo celeste que tem sempre o sentido de aproximar o objeto que está sendo atraído para o centro do corpo. Então, olha só, o peso, gente, nada mais é do que um tipo de força que vai sempre puxar você para baixo e é sempre na vertical, nunca é na horizontal que o peso acontece. Olha essa mola que eu botei aqui, ó, esse peso. Quando eu solto esse peso, estou segurando, mas quando eu solto, ele sempre vai tender a ir para baixo, né? Ele fica indo e vindo por conta da mola ali, tá ok? Então a força peso ela vai ser uma força que sempre está direcionada para baixo. Como que eu posso calcular essa força peso? Bem, tendo a massa desse objeto, que é a letrinha m, tendo o g, que nada mais é do que a aceleração da gravidade, tá certo? Pensa que G é a gravidade, ou quanto que vai a gravidade daquele corpo celeste, por exemplo. Então a gente vai ter que a força-peso nada mais é do que massa vezes a gravidade. Se eu quero calcular o meu peso, tá? A gente fala erroneamente quando a gente fala, eu peso 60 quilos. Você não pesa 60 quilos, sua massa é 60 quilos. Para eu calcular o peso, eu precisaria multiplicar a minha massa pela gravidade que eu estou. No caso aqui, a gravidade na Terra, aproximadamente aí 9,81, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Então a força-peso, ela vai ser sempre vertical para baixo em relação à Terra, sempre, ó. Se eu tiver com o objeto aqui
em pé, se eu tiver com ele deitado, se ele estiver caindo, se ele estiver inclinado de um jeito, inclinado de outro, de cabeça para baixo, não interessa. A força peso sempre vai ser para baixo. Eu posso pegar qualquer coisa aqui e jogar essa qualquer coisa para baixo. Cadê? Achei. Ó, tem aqui um cortador de unha. Eu vou jogar ele, ele sempre cai para baixo. Ele não vai cair para cima, ele não vai ficar flutuando, voando. Ele não vai pro lado, ele sempre cai para baixo. Ah, beleza, mas aqui ele não tá caindo mais. Ele não tá caindo mais porque ele encontrou um obstáculo, que é a minha mão. Se eu tiro a minha mão, ele continua caindo. Aí encontro outro obstáculo, que é o chão. Se não tiver chão, ele continua caindo, né? Porque a força peso sempre vai puxar esse objeto para baixo, tá ok? O que as balanças vão medir então? Quando a gente sobe numa balança, a gente costuma dizer que a gente vai se pesar. Mas na verdade, as balanças, por definição, elas medem massa. Então, o correto seria dizer que vamos nos massar, né? É claro que dizemos vamos nos pesar por uma questão cultural e, de fato, na linguagem cotidiana, isso não tem nenhuma relevância, né? Mas é só para a gente entender que quando sobe na balança, a gente está medindo ali a nossa massa, tá ok? A nossa massa ela não vai mudar, independente do lugar onde a gente esteja. Já o peso vai, porque o peso tem a ver com a gravidade, né? E a gravidade aqui na Terra não é a mesma da Lua, não é a mesma em Marte, não é a mesma em qualquer outro lugar, certo? Outra força que a gente vai trabalhar é a força normal. O que é a normal? Você pode entender aí que a normal é uma força de reação que a superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Ela tem esse nome pois ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Então a normal ela vai ser uma força que em deslocamentos horizontais ou em repouso, ela vai ser sempre igual ao peso, por exemplo. Mas nem não é só nesses casos, são somente nesses casos, na verdade. O que você tem que gravar é o seguinte: a força normal ela está sempre oposta à superfície. Então repara aqui, ó. Nesse plano inclinado aqui, o peso estaria para baixo, sempre para baixo, tá? Faça uma setinha aqui para baixo. A normal, ela tá meio que diagonal aqui ao peso, né? Perpendicular, na verdade, porque a normal ela vai sempre estar relacionada à oposição à superfície, tá certo? Tá ok? Então olha aqui, ó. A força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio, ó. Lembrando que lá atrás a gente viu que o peso estava sempre para baixo, independente da posição, tá? Se ela está aqui apoiada, a normal está para cima. Se ela está aqui presa de ladinho, a normal está de ladinho também. Ela vai ficar horizontal nesse caso, né? Horizontal aqui, na minha posição aqui para a direita. Horizontal para a esquerda. Vertical para baixo, tá? Agora, se ela não está apoiada em nenhuma superfície, o corpo está caindo, não tem normal. Que para ter normal tem que estar apoiado em alguma superfície. Ok? Então, o que as balanças vão medir de fato? As balanças de farmácia, que são as mais comuns, elas vão medir essa força normal e não o peso. A balança média normal, mas nos informa o que seria a massa de um objeto único que estivesse colocado. Tá certo? Agora, vamos fazer uns exemplos aqui para a gente treinar a fórmula lá do peso, tá? Então, olha só. Um balão de ar quente de massa desprezível, a massa do balão não interessa, é capaz de levantar uma carga de 100 kg, mantendo durante a subida uma velocidade de 5 metros por segundo. Considerando que a gravidade aí vale 10, desse planeta que eu estou falando aí, vale 10 metros por segundo ao quadrado, a força que a gravidade exerce, ou seja, o peso, nesse sistema, balão e carga, em newtons, é de... Então, olha só, ele pede para você falar quanto que vale o peso. A gente viu lá atrás que o peso é massa vezes gravidade, certo? A massa dele aí é 100 kg, então substituiu o m pela massa. A gravidade dele é 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, mas e essa velocidade aí que ele botou? Ele botou só para te confundir. Eu não vou usar esse número aqui para nada. 100 vezes 10, facinho, 1000 newtons. Resposta certa, a letra E. Tá? Então, sempre que eu pedir o peso, vou pedir depois lá no outro exercício, é só você jogar na fórmula do peso, massa vezes gravidade. A massa é 100, a gravidade é 10 aqui nesse caso. 100 vezes 10, 1000. Tá? Esse segundo exemplo, ele vem em relação ao que a gente falava de que eu vou ter
a mesma massa em planetas diferentes, em locais diferentes do espaço, na verdade, mas o meu peso vai ser diferente. Então, olha só. Na Terra, em um local em que a aceleração da gravidade vale 9,8, um corpo pesa 98 newtons. Esse corpo, então, é levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade lá é 1,6. A gravidade da Lua é bem menor, por isso que a gente fica flutuando, porque puxa menos. Pensa nisso. Ele quer que você determine a massa e o peso desse corpo na Lua. Então vamos lá, olha só. Vamos lá, olha só. Sabendo que o peso é m vezes g, a gente vai ter que, na Terra, o peso desse cara era de 98 newtons. Então eu botei aqui, ó, substituir o P pelo 98, porque o peso dele era 98, tá? A massa eu não sei ainda, não sei. Mas eu sei quanto que é a gravidade, que é 9,8, ok? Quando eu faço essa conversão, ou seja, quando eu pego 9,8 aqui, ó, pra gente lembrar, ó, o 9,8 aqui, ele está multiplicando. Quando ele vai para o outro lado, ele vai dividindo, certo? 98 dividido por 9,8 dá 10. 10 quilos. Só que a gente viu que a massa na Terra e a massa na Lua é a mesma, não vai diferenciar. Então eu já descobri uma coisa que ele pediu. A massa na Lua, que é 10 quilos. Como que eu cheguei em 10 quilos, professor? Ó, peso na Terra, 98. Massa na Terra, não sei. Gravidade na Terra, 9,8. 9,8 vai para baixo, né? Porque ele está multiplicando aqui. Quando ele vai para o outro lado, ele vai para baixo. Então fica 98 dividido por 9,8. Isso dá 10. Aí agora eu quero saber, ó, o peso na Lua. O peso na Lua eu não sei, mas eu sei a massa, que é 10, é a mesma. Eu sei a gravidade da Lua? Sei, porque ele me deu 1,6. Então vou fazer 10 vezes 1,6. Isso aí vai dar 16 newtons, tá? Então repara que a massa é a mesma. A gravidade não é. Não tem como ser. A gravidade não, perdão. O peso não tem como ser. Porque o peso leva em consideração a gravidade. Tá ok? Então vou pedir para você fazer essas duas questões aí, que são bem parecidas com o que a gente fez. A primeira é igualzinha, eu só mudei o número. A segunda também é bem parecida, ó. Qualquer lugar próximo à superfície da Terra tem aceleração a 9,8. Ele quer saber o valor do peso de uma pessoa cuja massa é 60 quilos. Pô, ele quer saber o peso da pessoa na Terra. Ele te deu a massa, ele te deu a gravidade. Molezinha. Tá bom? Gente, no mais, espero que esteja tudo bem com vocês. Né? Espero que a participação aumente. Que a gente consiga aí alcançar mais alunos. Tá bom? Ó, um grande beijo. A gente se vê semana que vem.